Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Está no ar o Visão Geral pela Rede Família de televisão, porque família é tudo de bom, você sabe, o Visão Geral é uma visão diferente no seu dia a dia e aqui falamos de vários assuntos. Hoje, para quem quer empreender, o assunto é realmente sensacional. Meu amigo, o homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível. E é uma grande verdade. Hoje nós vamos falar de franquias com o Dr. Gustavo Maggioni, especialista nesse segmento. Dr. Gustavo, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, que bom falar contigo. Vamos conversar sobre franquias. Francamente, é um assunto que me interessa, viu? Aliás, eu já tentei franquear, empreender alguma coisa assim, em termos de pensamento, em termos de planejamento, né? Porque, na verdade, hoje, de repente, o cara pensa que pegar uma franquia, até logo, vou ganhar dinheiro e ponto final. Não é assim, né, doutor? A expectativa sempre é essa, mas a realidade é um pouco diferente. Mas com essa crise que nós vivemos, com tantas dificuldades que nós passamos, e talvez estejamos passando ainda, não é? Pensa-se muito em empreender, em montar alguma coisa, montar uma empresa. E a franquia é a primeira coisa que vem à mente? Sim, normalmente a franquia ela tem uma visão de ser um meio mais seguro de se investir. E aí acaba que todo mundo que quando é mandado embora ou resolve sair do emprego, acaba procurando uma franquia para começar o seu próprio negócio. Realmente a franquia ela te traz um know-how, né? O sistema de franquia pressupõe que aquilo já foi testado, aprovado e que funciona e está sendo replicado, né? Sim. Então ela é bastante procurada como o primeiro negócio. Agora, não é porque ela foi testada que ela é infalível. Então o candidato a franqueado tem que tomar alguns cuidados aí na hora de escolher uma franquia. Tá, vamos entender. Em primeiro lugar, a nomenclatura. Franqueado é quem compra uma franquia de um franqueador. Isso, exato. Tá, muito bem. Que é o franchise, né? Muito bem. Agora, uma coisa que eu acho interessante, e isso não sei como de repente passar para o nosso telespectador, sobretudo aquele que tem a vontade de empreender, porque nem sempre uma franquia que tem um sucesso no mercado vai ter sucesso nas mãos dele. É importante que nós também procuremos algo com o qual nós nos identifiquemos também. Com certeza. Isso é uma coisa muito importante, porque o franqueado ele vai trabalhar naquele negócio diariamente. Sim. Isso é importante que a franquia ela não anda sozinha. Apesar de ser um formato já testado, aprovado, mas o dono tem que estar presente. Ele tem afinidade com o negócio. Com o que está fazendo, com o que está fazendo, né? Então, se ele tem mais afinidade com alimentação, com serviço, procurar uma franquia nesse setor, com certeza vai facilitar o dia a dia da operação. Eu, por exemplo, acho que não seria um franqueador de padaria, porque o padeiro ele tem que estar na padaria 4 horas da manhã, né? Alguma coisa assim. Nada contra, adoro, acho maravilhoso, reverencio, inclusive quem levanta às 4 horas da manhã, ou levanta até mais cedo e tal, mas há pessoas e pessoas, né? Se eu tiver que levantar às 4 horas da manhã todo dia, fica difícil. Com certeza. E isso é importante, porque, por exemplo, se você abrir uma operação num shopping center, essa operação vai abrir todos os dias. Ela fecha 2 dias por ano. Então, a pessoa que fala, não, eu não quero um negócio para trabalhar de final de semana, você ter uma franquia em shopping center já vai ser complicado, porque você vai estar ausente da tua operação todo final de semana. Sem dúvida. Então, isso é importante na hora de escolher um negócio. Agora, por exemplo, vamos imaginar, quem está aí pensando no esquema de uma franquia, ele tem que fazer, você disse, ele tem que pesquisar bastante, tá? Mas ele começa por onde? Qual que é aí, digamos, a cartilha para quem vai tentar uma franquia? Olha, um bom caminho seria entrar no site da Associação Brasileira de Franchising, onde você tem as diversas franqueadoras, né, com qual ramo de atividade, o valor de investimento que você tem que fazer. Então, esse é um bom caminho. Posterior a isso, seria muito importante entrar em contato com aquele franqueador que você escolheu naquela área para tentar obter mais informação de como é que funciona realmente a operação, se você tem capacidade de ser um franqueador, seja financeiro,
né, ou seja, a capacidade mesmo de trabalhar, se aquela região está aberta para ter uma unidade daquela franquia, esse seria o primeiro passo. Posterior a isso, escolhida a franquia, é muito importante o quê? Que converse com os outros franqueados que já estão no negócio. Isso que é importante, para saber como é que é, como até para ter informação do franqueador, né? Exatamente, para saber como é que é o dia a dia da operação, se realmente o franqueador cumpre com as promessas que ele faz, se ele dá o suporte que ele promete dar para o franqueado, porque tudo isso faz muita diferença na hora da franquia ser rentável ou não. E principalmente, o candidato a franqueado ele tem que tomar cuidado com promessas muito lucrativas, muito fora da realidade, né? Então, numa economia como a nossa, que está indo em recessão, que o mercado está difícil, uma franquia que promete lucros muito altos, muito fora da realidade do mercado... Tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Entendi. Agora, em quanto tempo, qual que é o normal? Em quanto tempo retornar, ter de volta o capital investido? Olha, normalmente seriam de 2 a 5 anos esse retorno do capital. Também franquias que prometem um retorno muito rápido tem que desconfiar. E lembrar que quando o franqueador fala que vai ter um retorno, isso é uma expectativa e não uma promessa, porque aquele negócio pode não dar certo ou demorar um tempo maior até ele maturar e realmente começar a dar lucro. Então é muito importante que além do dinheiro para investir no novo negócio, o candidato a franqueado tenha uma renda para se manter enquanto aquele negócio não dá dinheiro, porque ele passa a não ser mais funcionário do negócio e sim a ser dono. Sim. E ele só vai retirar lucro se realmente aquela empresa der lucro, né, der um resultado positivo. Esse é um erro que muitos franqueados cometem. Eles separam o dinheiro necessário para abrir o negócio, mas eles não têm uma reserva de capital para manter a própria subsistência. Como se de repente abrisse no dia seguinte e já estivesse tudo dando certo. Exatamente. Né? E não é assim que a coisa funciona. Exatamente. Então isso é muito importante. Agora, claro que o franqueador quer vender a franquia, perfeito? Mas ele, até que ponto vai a responsabilidade dele, no sentido de repente, ele permitir que num determinado ponto se abra uma franquia daquele produto, daquela loja, enfim, mas ali não era um ponto legal. Como é que é? O franqueador tem responsabilidade também, não? Na verdade, não. Hoje o franqueador ele auxilia na escolha do ponto, mas o risco do negócio é de quem está empreendendo, é de quem está investindo. Então é muito importante que ele também participe da escolha do ponto, que ele veja se lá realmente tem um fluxo de pessoas que vai ser necessário para aquele faturamento, ele auxilie. Porque o risco do negócio ele não pode ser atribuído somente ao franqueador. O franqueador responde se ele não der suporte ao franqueado, né, se ele não entregar os produtos que ele falou que entregava, se ele tiver qualquer problema de marca, ele responde. Mas o risco do negócio dar certo ou não, geralmente é do franqueado. Quer dizer, se o franqueado não aguentar, um abraço. Ele perde o dinheiro investido. E aí tem uma outra problemática, que assim, quando você monta um negócio, não é só o dinheiro para abrir o negócio. Se ele não der certo, você vai ter que pagar fornecedores, né, fazer a rescisão dos funcionários, rescisão do contrato de locação, rescisão do contrato de franquia, que todos esses contratos prevêem uma multa por rescindir antes do tempo. Então ele tem que ter consciência de que além do dinheiro para abrir, é necessário que ele tenha também uma estrutura se precisar fechar o negócio antes do prazo contratual. É duro de ouvir isso aí, mas é a realidade. Você vai abrir uma empresa, mas quero te perguntar. Já pensou você chegar lá no franqueador e falar, quero abrir essa empresa? Fala, vou te dar todas as condições, mas eu preciso te perguntar, você tem dinheiro para fechar se for preciso? E tem que ter dinheiro para fechar. Tem que ter dinheiro para fechar e a maioria das pessoas não faz essa pergunta. O quanto custa para fechar? Agora, nós temos shopping centers, para você ter uma ideia, que a multa rescisória é 80% do que falta do contrato. Agora, mas doutor Gustavo Magione, uma pergunta aqui que não quer calar. A franquia, o franqueador, não tem nada a ver se eventualmente eu não pagar o meu funcionário, se eu não pagar o fornecedor, ele não avaliza nada para o franqueado? Não. Hoje, na verdade, a jurisprudência é até bastante tranquila nesse sentido de que a responsabilidade sobre o trabalhador ela é exclusivamente do franqueado. Né? O franqueador não responde solidariamente.
Então, todos os custos, todos os prejuízos dessa operação são suportados única e exclusivamente pelo franqueado. Tá. O franqueador, ele vai te cobrar uma taxa para você montar um negócio, né, além dos custos de investimento, e vai receber royalties mensais sobre o faturamento. Normalmente ele cobra um percentual sobre o faturamento do negócio. Tá. Se esse negócio não der certo, o prejuízo fica todo para o franqueado. Muito bem. E o franqueado é obrigado a comprar nos fornecedores que são entregues para ele pelo franqueador. Exatamente. São fornecedores exclusivos, né? Tá. Normalmente, quando a franquia produz o próprio produto, ela mesma vende, ou ela pode terceirizar esse produto, que são os fornecedores homologados. Então, o franqueado só pode comprar de determinados fornecedores. Isso também tem que ser avaliado, porque você não pode fazer uma pesquisa de mercado para saber onde que eu compro mais barato ou não. Não pode, vem já determinado onde tem que ser. determinado. Existem casos onde o judiciário tem atuado no sentido de que o franqueador está vendendo o mesmo produto muito mais caro do que o mercado. Aí isso pode ser questionado judicialmente, mas isso é exceção. Então, é vantagem comprar uma franquia? Olha, se tomados todas essas precauções, ela é vantagem porque você está pegando uma marca consolidada, já com um modo de operação já também consolidado. Então isso facilita muito o retorno do negócio. Também, né? Vem junto com o marketing, é uma marca normalmente já conhecida, né? É mais fácil de você ter um bom faturamento. Mas isso não é garantia de sucesso. Então, tomando todas as precauções, franquia é um bom negócio. O que não pode é cair em qualquer cilada, ou seja, olha, uma marca que não é conhecida, um retorno muito acima da média, tudo isso daí tem que tomar cuidado. E principalmente ter o capital para abrir o negócio. Um outro erro constante é a pessoa ter um valor para abrir que é insuficiente, e ela pegar essa diferença no banco. E aí, até o negócio já começa dando errado, porque até o negócio se pagar, ele tem juros para pagar o banco, tem uma série de coisas. E pior, se o negócio não dá certo, além de todos os custos, ele ainda tem que devolver o dinheiro para o banco. Pois é. Então, isso é um cuidado que tem que tomar, ou seja, ter capital para abrir o seu negócio. E você falou aqui em multa, tem multa, né? Se o cara quebrar esse contrato com o franqueador também? Tem multa, a multa não é leve, normalmente ela é uma multa pesada e ainda existem as cláusulas de que aquele franqueado, se ele desistir do negócio por 2 ou 5 anos, ele não pode ser franqueado concorrente nem abrir um negócio concorrente. Então, se ele abrir uma franquia de uma lanchonete e não deu certo com a franquia, ele não pode abrir uma outra lanchonete por um período após esse contrato, sob pena de responder por uma multa. Então, ele também tem que tomar esse cuidado. Doutor Gustavo, eu estou ficando com medo. Mas não é normal a gente ficar com medo de empreender alguma coisa nesse sentido. Então, pelo que eu estou sentindo aí, é aquela história, é bom, mas tome muito cuidado. É mais ou menos isso? Exatamente. O negócio não é ruim, mas todo mundo sempre comenta a parte boa, né? A parte que dá lucro, a parte que está funcionando. Mas ele tem que tomar cuidado e tem que pensar que pode não dar certo, né? E aí ter já um plano B e dinheiro para poder encerrar essa operação. Volto a dizer, franquia é bom? Desde que o teu franqueador seja realmente teu parceiro, desde que a marca seja forte. E há diferenças, há franqueadores e franqueadores, porque deve ter algumas que tratam melhor o franqueado, digamos assim. Com certeza. Existem marcas que já são consolidadas, tanto no mercado nacional quanto no mercado mundial, que são marcas reconhecidas, né? Franquias que têm bastante tempo. Existem franquias mais novas que ela mesma ainda está em fase de expansão, de finalização do projeto. Então o franqueado tem que ter ciência que ele entrando numa rede mais nova, essa rede também está amadurecendo. Então, realmente, tem franqueadores e franqueadores. Fazer uma pesquisa, consulta um advogado, veja se aquele franqueador tem processo contra ele, veja se tem reclamações. Fazer essa pesquisa antes elimina grande parte do risco de não dar certo. Quem que controla? Qual que é o órgão controlador dos franqueadores, né, no Brasil? Hoje, na verdade, não existe um órgão controlador. Existe a lei de franchising que regula os contratos de franquia no mercado.
A Associação Brasileira de Franchising, ela é uma associação que existem franqueados e franqueadores e que ela fomenta negócios no mercado, mas ela não tem um poder regulatório sobre esse setor. Então ela é uma referência para que você busque franqueados que normalmente estão lá, né, já tem bastante tempo no mercado, tem bastante operações, mas ela não tem poder regulatório sobre esses franqueadores. Então o importante é que se busque um profissional na área jurídica para que faça pesquisa também, se esse franqueador tem problema de processo com clientes, com franqueados, para que tenha mais segurança na hora de investir. Qualquer coisa pode ser franqueada? Você não responde agora, você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Qualquer coisa pode ser franqueada? Já já a gente fica sabendo aqui com o Dr. Gustavo Maggioni. Aguarde um instante só. Retornamos com o nosso Visão Geral de hoje, conversando com o Dr. Gustavo Maggioni, especialista na área de franquias. Doutor Gustavo, perguntei no final do bloco, hoje qualquer coisa pode ser franqueada? Hoje qualquer coisa pode ser franqueada, desde que ela obedeça à lei de franquias, ou seja, então eu tenho que ter um contrato de franquia, uma circular de oferta de franquia com especificado, né, o que está sendo franqueado. Então a marca tem que ser registrada, né, ela tem que ser uma marca própria para você poder franquear, mas tanto o serviço quanto o produto, isso pode ser franqueado hoje no Brasil. Tá. Desculpa, o que é mais comum, produto ou serviço? O mais comum são franquias de produtos. Né? Então, vendas de produtos para o cliente final, né? Cafés, restaurantes, lanchonetes. Isso você tem uma venda de produto. Mas também hoje no Brasil se tem uma tendência de franquear serviço. Então, por exemplo, um serviço de faxineira, serviço de prestações de serviço finais, isso também estão virando franquias. E também é uma boa oportunidade de negócio. Tá. Quando você tem um produto, você tem uma empresa e você quer franquear, eu vou começar a franquear isso aí, inventei uma pizza aqui e quero franquear, por exemplo. É um processo longo, demorado, não? Não. Hoje o que um franqueador precisa é ter uma elaboração, né, jurídica do instrumental, ou seja, fazer uma circular de oferta de franquia, fazer um contrato de franquia, registrar a marca dele, isso é muito importante para que ele possa franquear, né? E desenvolver um modelo de negócios. Então ele tendo esse modelo de negócio, tendo a marca própria e fazendo esse instrumental, ele pode começar a franquear. Né? E ele não precisa ter nenhuma unidade funcionando. Isso existe um projeto de lei para que a pessoa tenha pelo menos uma unidade funcionando para que ela possa franquear. Hoje ela não precisa. Se ela tiver uma ideia e conseguir fazer esse projeto em cima da ideia, ela pode começar a franquear. E claro que se você entrar numa fraude aí, as sanções devem ser muito fortes. Por exemplo, pode ter alguém que seja franqueado e que de repente, utilizando-se de todo o know-how da franquia, montar uma empresa paralela com outro nome, embora, enfim, um disfarce qualquer, isso aí os franqueadores ficam em cima mesmo. Ficam em cima. A fraude existe dos dois lados, ou seja, a gente tem franqueadores que também têm fraudado seus franqueados e também tem o comum, ou seja, o franqueado ele adquire uma primeira unidade, ele adquire todo aquele know-how, absorve o know-how daquela unidade, desiste dela para montar unidades concorrentes. Isso também é coibido pelo judiciário, é proibido e demandam ações judiciais. Né? O franqueado pode sim responder, inclusive por uma concorrência desleal. Né? Tá. Agora, o franqueado pode vender a franquia? Ele pode repassar essa unidade franqueada desde que haja anuência do franqueador. Normalmente, nos contratos de franquia, o franqueador tem preferência na aquisição dessa unidade se ele quiser repassar. E mesmo que ele queira repassar para um terceiro, o franqueador precisa anuir, porque o contrato de franquia ele é personalíssimo, ou seja, quem é o franqueado é a pessoa, independente do CNPJ que está operando aquele dia a dia. É a pessoa, não é a pessoa jurídica? Não, é a pessoa física que é o franqueado. Em todas as circunstâncias? Ele pode abrir um CNPJ, é recomendado que ele tenha um CNPJ,
mas as cláusulas obrigacionais, ou seja, a não concorrência, ela é em cima da pessoa e não em cima só da empresa. Assim, até porque se fosse só em cima da empresa, a pessoa se desliga da empresa, acabou, não tem nada a ver, ele vai tocar a vida dele de outra forma, aí não seria. O doutor tem alguma franquia, não? Não? Eu já tive franquia, né, conheço franquia, mas hoje até pela nossa posição de ter clientes tanto franqueadores quanto franqueados, a gente acha melhor não ter uma franquia. Entendi. Mas não porque não é um bom negócio. A gente tem casos de sucesso de clientes nossos, tanto franqueadores quanto franqueados. É um bom negócio. Desde que a gente tome esses cuidados, a franquia tende a ser um meio de você aumentar o seu capital, ter um rendimento e mesmo poder expandir já o teu negócio de uma maneira mais rápida. Agora, por exemplo, há franquias que são vultuosas, né? Valores assim, grandes marcas são muito caras. Agora, e também não adianta você querer olha, eu quero montar uma empresa dessa marca super famosa neste local. De repente não cabe, às vezes não cabe nem na cidade, às vezes não cabe nem numa região, não é isso? Exatamente. Esse é um estudo que tem que ser feito pelo franqueador, de aprovar a instalação daquela unidade, justamente vendo isso. Se a cidade comporta, se aquele bairro comporta uma unidade franqueada, porque o capital investido ele é muito alto nessas franquias. E ele precisa ter uma quantidade de público grande para que ele retorne e seja um negócio viável. Porque para o franqueador também não é interessante ficar fechando unidades, porque isso acaba manchando a imagem, né? denegrindo a imagem dele. Lógico. Então, sempre quando faz um estudo para abrir a unidade, é feito de um modo com que essa unidade se perpetue ao longo do tempo, mesmo que ela seja repassada para outros franqueados. Tá, e por que a maioria, não sei, aliás, a palavra maioria, coloquei aqui, não sei nem se indevidamente. Eu ia falar, por que a maioria das franquias a gente vê em shoppings? A maioria mesmo, não? O mercado de franquia, ele se voltou bastante no Brasil para shopping center, porque foi uma tendência natural de mercado, né? As cidades, primeiro, tinham um movimento muito grande no centro da cidade, onde existiam todas as lojas, e com o passar dos anos, esse movimento migrou para os shopping centers. Hoje, a maioria das franquias preferem o shopping por causa da segurança e também por conta do alto fluxo de clientes. Mas o que tem que tomar cuidado é que nem sempre o shopping center te garante esse fluxo de clientes. Porque o custo é alto também, né? O aluguel. Exatamente, o custo é muito mais alto. E em contrapartida, você tem que ter um fluxo de clientes para suportar esse custo. E principalmente tem que tomar cuidado com shoppings novos. Um shopping novo, quando ele é instalado numa cidade ou num determinado bairro, ele demora mais ou menos 2 anos para maturar. Ou seja, aquela unidade vai também demorar 2 anos para ter um público grande circulando no shopping. Então, esse cuidado é muito importante. Ter uma franquia em shopping center não é garantia de sucesso. Doutor, como é que funciona? Bom, está aí há muito tempo no ramo, né? Os shoppings, normalmente, eles cobram de aluguel um percentual do faturamento, isso é o normal? Olha, existem cobranças diferenciadas, mas o padrão de shopping center é que o lojista pague um valor de aluguel mínimo, mais o 13º aluguel em dezembro, e um valor percentual, ou seja, se ele tiver um faturamento alto, que superar esse valor mínimo, ele paga um aluguel maior. Além disso, ele vai pagar condomínio, taxa de publicidade, vai pagar muitas vezes água gelada para o sistema de ar-condicionado, vão pagar diversas despesas que acabam encarecendo o custo da operação. E isso é muito importante o franqueado saber antes de instalar a sua loja, porque o boleto dele que vai vir no final do mês não é só o aluguel. Ele tem o aluguel, o condomínio e todas essas despesas específicas. Estou achando que eu não vou mais ter franquia, eu vou ter um shopping. Acho que ter um shopping, acho que é melhor ter uma franquia. Aliás, há franquias de shoppings? Não. Hoje, shopping centers, eles são normalmente comandados aí por grandes grupos econômicos. Ainda existem alguns shopping centers de comando familiar, mas hoje o shopping center realmente ele é um bom negócio. Mas ele demanda também muito investimento, demanda um tempo também de retorno desse investimento muito grande. Mas com certeza sempre é um bom negócio porque ele tem várias receitas, né? Além do aluguel, ele recebe o estacionamento que é uma coisa assim, publicidade. Né? Então realmente um shopping center não é um mau negócio no Brasil, não. Imagino que não seja.
Eu tenho uma informação aqui, né, que a produção me passa, que a Justiça Federal de Campinas afastou a cobrança de multa do FGTS sobre rescisões. Isso, é uma decisão que afeta a maioria dos franqueados, porque eles estão no Simples. Foi conseguido em sede de liminar essa decisão da Justiça Federal, onde quem optou pelo sistema simples da tributação, quando você paga a multa do fundo de garantia, na verdade você paga os 50%. 40% vão para o funcionário e 10% para o governo. Esses 10% que vão para o governo, essa liminar barrou o pagamento, dizendo que ela é indevida para a empresa optante pelo Simples Nacional. Muito bem. Doutor Gustavo Maggioni, o senhor trabalha tanto com franqueador quanto com franqueado. Com quem é melhor trabalhar, franqueador ou franqueado? Eu acho que os dois são bons de trabalhar. São muito diferentes no sentido de que o franqueador está sempre pensando no macro, né? Sempre pensando em todas as unidades, em expansão. E o franqueado está mais voltado para a própria unidade, para os problemas inerentes àquela operação. O sistema de franquia é um sistema bom de trabalhar, um sistema que oferece oportunidades para os dois lados ganharem dinheiro, desde que sejam respeitadas as regras, né? Desde que os dois atuem realmente de forma muito séria. É um negócio bom para os dois lados. O Brasil está engatinhando ou já está galopando em termos de franquias? Olha, o Brasil é um mercado muito importante para a franquia. Hoje a feira de franquia que nós temos anualmente em São Paulo, ela é uma das feiras mais importantes do mundo e uma das maiores do mundo. É um mercado que é muito importante para a economia brasileira, ele gira muito dinheiro e movimenta muito dinheiro. Então, com certeza, aí é um mercado importante e que já estamos aí à frente de muitos países. Muito bem. Doutor Gustavo Maggioni, prazer demais falar contigo. Foi muito legal sua entrevista, extremamente esclarecedora, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito bem, meus amigos, eu conversei aqui com o doutor Gustavo Maggioni falando sobre franquias. Espero que você tenha tirado a sua dúvida aí. E se você for empreender, realmente ver direitinho, analisar direitinho, pegar um advogado, ver tudo certinho. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado pelo carinho aí da sua audiência.